nós batemos um papo com a doutora Fernanda Miniti, que traz importantes esclarecimentos aí sobre o direito previdenciário, e ela, mais uma vez, gentilmente está conosco. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso Farol. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol, e mais uma segunda para conversarmos. É isso aí, vamos lá. Semana passada, né, nós estávamos conversando sobre auxílio acidente, né, e pedi para que a senhora retornasse com o assunto. E eu vou começar com um tema que eu fiquei, aliás, desde o nosso último programa com isso na cabeça, que é a falsa comunicação de um acidente, principalmente de um acidente de trabalho. Eu enfrentei uma situação dessa faz muitos anos, né? Nós tínhamos como alguns colaboradores motoqueiros, né? Para entrega de exemplares. E um deles se acidentou, dizendo que foi durante a entrega, né, do produto, a entrega do jornal. Mas depois nós fomos ver que realmente ele fazia outras entregas. E isso não aconteceu durante o período da entrega do produto que ele era contratado. Como é que funciona isso, doutora Fernanda, essa falsa comunicação de um acidente de trabalho? Tá, aqui eu vou falar um pouco mais superficialmente, porque isso já parte da esfera trabalho. Essa parte Sim. do acidente do trabalho, ela vai envolver mais a parte trabalhista. Tá. Mas aqui eu vou falar daquilo que eu sei, então, mais genericamente, não tão aprofundado. Eu já vi, por exemplo, contatos com colegas meus que trabalham, que fazem ações trabalhistas, e esse mesmo caso, de que o empregado, ele relata, ele diz que é acidente de trabalho, que foi um acidente de trabalho no percurso. Tá bom. Aí a justiça se discute até mesmo o local do percurso. Então tem discussões e entraves interessantes sobre isso. Justamente por isso, né? Porque a pessoa pode tentar colocar ali qualquer coisa como acidente de trabalho e não ser necessariamente. E o acidente de trabalho, ele é considerado acidente, aquele in itinere, a pessoa indo e voltando para o trabalho. Então, aí conversando com essa minha colega advogada, que é especialista em direito trabalhista, uma vez ela até contou nesse caso, que era um caso específico dela, e que a justiça, eles vêm até tentando mapear o local em que o percurso normal da pessoa, se é caminho para ela ir e voltar ao trabalho, aquele trajeto. Se ela se costuma ir de uma forma, qual é o caminho, a lógica do caminho. Se tiver um caminho distante, daí não seria considerado. Então isso é um pouco bem complexo, porque assim como foi colocado aqui, ele desviou, o motoqueiro ele desviou para fazer outra entrega, e ele coloca como acidente de trabalho, só que no percurso que era para ele ir e voltar do acidente, não era aquela rota, né? Então aí vai cair na parte de perícia e de comprovação. Eles podem até utilizar sistemas de GPS para deduzir qual seria a rota possível, mas e não ser muito distante do local em que a pessoa tivesse que passar por ali. Um mapeamento, uma definição por mapa, vamos colocar assim. Mas aí se coloca, vão entrar com essas características de prova do que está dentro ou não do percurso do trabalho. Entendi. Porque em razão desse acidente de trabalho, a pessoa vai ter bem mais direitos. Não bem mais, mas vão ter alguns a mais. A pessoa vai ter uma estabilidade. Se muda a natureza do benefício, aqui eu estou trazendo para previdenciário, por exemplo. Em previdenciário, ações que não são acidentárias, se entra na Justiça Federal. Se for acidentária, a competência é a Justiça Estadual. Então, tem alguns detalhes, até mesmo trazendo para previdenciário. O auxílio-doença, ele não vai precisar ter a carência. Então, são diferentes. O valor também muda do cálculo. Quando é acidentário, o valor é maior. Então, é óbvio que talvez uma pessoa ela possa tentar se enquadrar em um acidente de trabalho, mas aí precisa fazer todo esse estudo para verificar se é realmente um acidente de trabalho. E aí linkar o direito previdenciário com a esfera trabalhista, porque aí a parte do acidente de trabalho em si vai envolver um pouco do direito do trabalho. Mas eles se conectam, eles se interligam.
Perfeito, perfeito. Em relação ao acidente em si, existe então essa, como é que eu vou lhe perguntar? Essa semi-incapacitação, isso pode fazer com que o empregado continue trabalhando? No caso do acidente? Ele continue, se for auxílio acidente, tá Se for querendo auxílio dizer? acidente. Tá. Sim, aí sim, não tem uma vedação legal quando a pessoa recebe auxílio acidente, ela trabalha enquanto ela recebe o benefício. Cessa o benefício quando ela se aposenta. Então a pessoa ela continua trabalhando. Ela vai ter uma sequela, ela vai Tá. ter uma redução na capacidade de trabalhar, ela vai trabalhar com mais dificuldade. Mas pela lei ela é permitido trabalhar enquanto não vem aposentadoria. Quando ela se aposenta, cessa o direito ao auxílio acidente. Ela não tem a vedação de continuar trabalhando no recebimento aqui do benefício previdenciário, do auxílio acidente. Se for uma perna quebrada, por exemplo, ela vai lá, faz o procedimento, põe gesso, etc. Depois de 90 dias ela já está apta, está trabalhando. Aí cessa o auxílio acidente, doutora? Daí não seria auxílio acidente, daí seria porque o auxílio acidente, ele é um acidente de qualquer natureza, mas ele tem que deixar uma sequela, uma redução para Perfeito. uma sequela definitiva. Então, Tá. esse exemplo, a pessoa quebrou a perna, ela se encaixaria mais no auxílio doença, o auxílio Tá. por incapacidade temporária agora. Agora, o auxílio acidente tem que ser o acidente, mas ele tem que gerar uma sequela definitiva. Então, por Perfeito. exemplo, a perda de um dedo, aquilo é definitivo, não, ele vai ser irreversível. Agora, algo que a pessoa se machucou e daqui a pouco ela vai ficar boa, vai caracterizar o auxílio doença. Então, quer dizer, isso que também justifica o fato desse auxílio acidente por ser, de uma certa forma, definitivo, permanente, né, na vida desse trabalhador. Sim, e por isso que ele é entendido que a pessoa pode até continuar trabalhando, porque ele tem um caráter indenizatório. Ele não Tá. como ele tem um caráter indenizatório, então não tem essas vedações. Não diria que não é o caráter indenizatório, né? Não é uma compensação por algo, mas a pessoa ela teve uma diminuição, então ela recebe isso por esse período, que pode ser um período longo até, se a pessoa tiver um acidente nova e até aposentadoria. Tá. Semana passada eu me lembro que nós falamos também, né, dos profissionais individuais. Sempre é bom, né, doutora Fernanda, assim, a recomendação para que as pessoas, mesmo que exerçam atividade sem vínculo empregatício, que tomem as suas providências também, junto ao INSS também, para serem contribuintes, né, doutora? Sempre uma proteção social para essa pessoa, não é? Sim, com certeza. Com certeza, ela estar em dia com o INSS, ela vai ter os direitos, ter toda a cobertura para todo tipo de benefício. E aí, trazendo o que nós estávamos falando sobre contribuinte individual, na legislação, o contribuinte individual, ele, na Lei 8.213, está excluído o direito do contribuinte individual do auxílio acidente. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, num primeiro momento, uma descrição legal, rápida, da lei, talvez a pessoa tenha esse entrave e ela não consiga, mas existe posicionamento da justiça, posicionamento jurisprudencial que traz o direito e que acolhe também o direito ao contribuinte individual, para não haver diferenciação entre as categorias de segurados. O segurado contribuinte individual, o segurado empregado, enfim, estão trazendo essa equiparação a eles. A justiça, existem decisões da justiça concedendo sim. Só que aqui, aí, misturando tudo um pouco, no caso até do acidente, daí para o contribuinte individual, não se considera mesmo na justiça, eles não caracterizam como acidentário. Vamos colocar que se tiver o benefício, mas ele não vai ter caráter acidentário. Interessante, mas aí, quer dizer, ele não Porque, tem por exemplo, acesso. por exemplo, só para tentar clarear, se eu confundir um pouco, tem auxílio doença, agora eu vou trazer Tá. para auxílio doença só para tentar entender. Tem auxílio doença previdenciário e auxílio doença acidentário.
Tá. Então, o auxílio do auxílio-doença, aquele que decorreu do acidente, mas ele caracteriza auxílio-doença. E tem o auxílio-doença previdenciário. Entendi. Então, São... até o exemplo da perna, por exemplo, do quebrou a Tá, perna. Ele seria o auxílio-doença acidentário. tá, tá. Mas ele não é auxílio-acidente, ele é um auxílio-doença acidentário. No caso, no caso, por exemplo, aí, então, de motorista de caminhão autônomo, por exemplo, né? Um caminhoneiro que tem lá o seu caminhão, ele sofre um acidente na estrada. Que tipo de proteção ele teria, então, doutora? Se ele sofreu um acidente na estrada e ele tiver essa sequela definitiva, aí seria a hipótese judicial da concessão do auxílio acidente, desculpa. Se essa sequela, se ele não for uma sequela definitiva, ele tiver uma incapacidade temporária, aí ele se enquadraria no auxílio doença. Perfeito, perfeito. É engraçado que de contribuinte individual tem várias, não só em relação ao auxílio acidente, mas várias ocasiões e situações em que a legislação exclui o direito ao contribuinte individual. Daí, claro, são todas ações e daí se entra na justiça e a justiça tem um posicionamento favorável, nivelando todos eles. Outro caso, por exemplo, é do período especial, ou aposentadoria especial. Também para o contribuinte individual, pela legislação, eles colocam que não tem. Agora, na justiça, ele vem equiparando. Aí, no caso, vem equiparando e também concedendo, mesmo período especial para o contribuinte individual. É que, no caso do contribuinte individual, no período especial, a legislação, o segurado é empregado, enfim, os outros tipos de segurados, se desconta um valor, o empregador, ele desconta, ou ele paga mais, na verdade não desconta, ele paga mais o valor para para custear o benefício especial. E aí, o que vocês alegam é que o contribuinte individual não tem esse custeio por trás para pagar um período especial, que a pessoa trabalha menos, então ela vai receber, mas ela trabalha menos. Tá. E isso vai sair de algum lugar, esse dinheiro. Então, o empregador, ele paga, quando as pessoas trabalham para os seus empregados com período especial, ele paga uma contribuição sobre isso. E aí, então tem essa contribuição. Então a alegação é que não tem essa contribuição paga, mas a justiça equipara todos eles, porque a contribuição não é uma contribuição específica, ela é toda gerada para um fundo e esse fundo se mantém para o benefício de todos. Mas várias coisas, várias colocações se dão quando se fala em contribuinte individual. Aqui no caso nós estávamos falando sobre o auxílio acidente, mas a gente vai verificar que o contribuinte individual, em algumas ocasiões, ele vai ter isso. Mas a boa notícia, não sei se é boa notícia, mas é que o Poder Judiciário ele vem concedendo, mesmo que tenha alguma entrave ou alguma... até a lei diga o contrário. Aqui, para deixar de uma forma mais clara, então, pode acontecer que talvez a pessoa não consiga administrativamente, sem ir para a justiça. Ela pode ter um não administrativo, mas ela entrando na justiça, você tem a possibilidade. Interessante. Não, o assunto é muito importante, até porque durante a pandemia, né, muitos perderam o emprego e estão aí no mercado de trabalho como pequenos empreendedores, né, pequenos empresários e donos das suas próprias carreiras, né, doutor? Esse é um item muito importante. Com certeza. Né? Muita gente perdeu o posto de trabalho. Tá bom. Mas o assunto me parece que ainda é inesgotável, né, doutor? Tem muitas minúcias aí, né? Separação mesmo disso aí, sempre recomendado para que a pessoa procure aí um profissional para boa orientação, porque esse tipo de orientação aí, o INSS presta também, doutora? Não, o que seria melhor para ela, não. O INSS presta a pessoa responder, se a pessoa pediu benefício, ele analisar se vai conceder ou não. Tá. Mas ele não vai fazer uma análise de qual seria o melhor benefício. Claro. Benefício no sentido assim, se ela se enquadra em uma hipótese, ou se enquadra na outra, qual vai ser o valor maior, isso não. O que o INSS vai fazer, se a pessoa solicitar, ele vai analisar. Tá. Sim ou não? Concede ou não? Vai ser mais ou menos por aí.
Isso. É. A pessoa pede, concede ou não. Tá certo. Então, por isso que sempre é bom também, não custa, né, fazer uma consulta, né, com um profissional para ter esse tipo de esclarecimento também, sempre é muito bom. Legal. Doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua contribuição aqui ao nosso programa. Tenha uma ótima sequência de semana e sucesso sempre. Obrigada, eu que agradeço. Uma ótima sequência de semana para todo mundo. Todo mundo fique com Deus. Até segunda que vem. Todos nós. Obrigado, igualmente.